Bom dia, povo de Deus, bom dia, gente amiga, a paz do Senhor para todos. Estou aqui mais uma vez para ler a Santa Palavra de Deus. Eu leio no livro de Marcos, capítulo 3, e o versículo 20 ao versículo 30, que tem como título O Poder de Jesus para expulsar demônios, né? Que coisa tremenda. Compartilhe esse vídeo com milhões de pessoas, para que a Palavra de Deus ela seja levada a muita gente. Eu tenho certeza que o reino de Deus será anunciado para milhões de pessoas. Então compartilhe esse vídeo. Se inscreva no meu canal Genilson Silva, deixe o seu comentário, dê o joinha, e com certeza você está compartilhando para o reino de Deus e a bênção de Deus chegará até você. Amém? Versículo 20. Quando Jesus foi para casa, uma grande multidão se ajuntou de novo, e era tanta gente que ele e os discípulos não tinham tempo nem para comer. Versículo 21. Os parentes de Jesus souberam disso e foram buscá-lo, porque algumas pessoas estavam dizendo que ele estava louco, né? Disseram que Jesus estava louco. Versículo 22. Alguns mestres da lei que tinham vindo de Jerusalém diziam: ele está dominado por Belzebu, o chefe dos demônios. Que coisa tremenda, né? É Belzebu que dá poder a este homem para expulsar demônio. Então chamava Jesus de endemoniado. Então, meu irmão, minha irmã, meu amigo e minha amiga, você que trabalha com libertação, com cura, trabalha usando as mãos para fazer a obra de Deus, não fique preocupado quando alguém disser que você está endemoniado, que você está fazendo isso pelo poder do diabo, dos demônios, porque fizeram isso com Jesus. E assim como fizeram com Jesus, eles fazem com qualquer pessoa que está sendo usado por Deus para curar, para libertar as pessoas, para expulsar demônios. Eu já vi muitas pessoas dizer que alguém que faz isso pelo poder dos demônios, mas eles estão blasfemando contra Deus, contra o Espírito Santo. E aquele que blasfemar contra o Espírito Santo de Deus não tem salvação, né? Que coisa tremenda. Versículo 23. Aí Jesus disse assim: então Jesus chamou todos e começou a ensiná-los por meio de parábolas, e dizia: como é que Satanás pode expulsar Satanás mesmo, né? Como é que Satanás pode expulsar a si mesmo? Que coisa tremenda, né? Nós sabemos que uma pessoa não pode expulsar a si mesmo. Então ele diz: como é que Satanás pode expulsar a si mesmo? Versículo 24. Um país que se divide em grupos que lutam entre si, certamente será destruído, né? Então, um país que luta entre si, que se divide em grupos para lutar um contra o outro, certamente será destruído. Versículo 25. Se uma família se divide e as pessoas que fazem parte dela começarem a lutar entre si, ela também será destruída, né? Então, uma família que luta entre si, os membros da família, as pessoas que fazem parte da família começar a lutar uma com a outra entre si, diz a palavra que será destruída, né? Será destruída. Louvado seja Deus. Versículo 26. Se o reino de Satanás se dividir em grupos, e estes grupos lutarem entre si, o reino não continuará a existir. E ele disse, né? Se o reino de Satanás, até no inferno, se ele se dividir em grupos, diz a palavra que esses grupos lutarão entre si, Se esses grupos lutarem entre si, o reino não continuará a existir. O reino se acaba, o reino será destruído, mas será destruído, né? Então, o reino não continuará a existir, mas será destruído. Versículo 27. Ninguém pode entrar na casa de um homem forte e roubar os seus bens, se primeiro não amarrá-lo, né? Que coisa tremenda. Como Jesus diz, né? Louvado a Deus. Ninguém pode entrar na casa de um homem forte e roubar os seus bens, sem primeiro amarrá-lo. Somente assim essa pessoa poderá levar o que ele tem em casa. Nós sabemos que quando acontece isso, né? O ladrão, primeiro ele domina o dono da casa, ele amarra, ele domina, ele prende, né? Consegue dominá-lo, às vezes até mata, para levar os bens daquela casa. Versículo 28. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Os pecados que as pessoas cometem, ou as blasfêmias contra Deus,
poderão ser perdoados. Que coisa tremenda, né? Então Jesus afirmou aqui na palavra de Deus, ele afirmou que os pecados que as pessoas cometem ou as blasfêmias contra Deus poderão ser perdoados, né? Pode até ser perdoado. Versículo 29. Mas as blasfêmias contra o Espírito Santo nunca serão perdoadas, nunca. Quem blasfemar contra o Espírito Santo de Deus nunca será perdoado. Quem disser que as coisas de Deus é do diabo, quem disser que a cura que Deus está fazendo é do diabo, quem disser que o trabalho de libertação que Deus está usando alguém para fazer é do diabo, quem disser que o batismo com o Espírito Santo é do diabo, quem disser que o poder de Deus é do diabo, olha o que diz aqui, louvado seja Deus, mas as blasfêmias contra o Espírito Santo nunca serão perdoadas, porque a culpa desse pecado dura para sempre, né? Então, o pecado de blasfêmia, de dizer, tenha cuidado, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, você da igreja, de dizer que a operação do Espírito Santo é o diabo que está operando. Dizer que alguém que está expulsando demônio é porque está endemoniado. Dizer que alguém que está impondo as mãos para alguém ser curado e Deus está curando, dizer que é do diabo. Porque diz a palavra de Deus que o pecado de blasfêmia contra o Espírito Santo dura para sempre. Não tem perdão. É inferno na certa. Que coisa tremenda, né? Louvado seja Deus. Todos os pecados têm perdão. Todos os pecados. Mas blasfemar contra o Espírito Santo de Deus não tem perdão. Porque esse pecado dura para sempre. Versículo 30. Jesus falou assim porque diziam que ele estava dominado por um espírito mau. Jesus falou isso, sabe por quê? Porque diziam que Jesus estava endemoniado. Diziam que Jesus estava dominado por um espírito maligno. E ele passou isso na cara das pessoas, mostrando que ele era Deus. Ele era o Filho de Deus. Ele era o próprio Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então, mas mesmo assim as pessoas diziam que ele estava possuído, estava possesso por demônio. E ele passou na cara das pessoas, daquelas pessoas, dos fariseus, dos escribas, daqueles que não conheciam o poder de Deus e nem também conheciam o poder do diabo. Porque se eles conhecessem o poder do diabo e o poder de Deus, eles sabiam discernir o que é de Deus e o que é do diabo. Então, neste dia, meu irmão, minha irmã, assista esse vídeo, analise o que você vai ouvir. Esse vídeo vai chegar até você, você que tinha dúvida, você que achava muitas vezes, mesmo de dentro da igreja, e você muitas vezes quando vê, né, a operação de Deus, Deus usando os seus filhos, né, Deus usando os seus profetas, muitas vezes criticou, pensando que era do diabo. Mas olha o que diz a palavra de Deus. Tenha cuidado, porque se você blasfemar contra as coisas de Deus, você não tem perdão. Você pode até blasfemar de outras coisas, né? Louvado seja Deus. Se você blasfemar contra Deus, até contra Deus, mas contra as coisas de Deus, contra a igreja de Deus, mas se você blasfemar contra o Espírito Santo de Deus, você não terá perdão, porque esse pecado, diz a Bíblia, que dura para sempre. Não tem salvação aquele que blasfemar contra o Espírito Santo de Deus. Ou seja, o que é blasfemar, irmão Genilson? Blasfemar contra o Espírito Santo de Deus é você não conhecer, não saber e dizer que aquele movimento que Deus está fazendo de cura, de libertação, de batismo com o Espírito Santo, você falar que aquilo é do diabo, que aquilo não é de Deus. Então, está aí a mensagem de Deus. Tire as suas dúvidas. E eu tenho certeza que você vai se libertar deste mal. Amém.